A primeira delas, e que eu acho que é uma das mais importantes, é entender o que é um retrato. A gente vive de retrato, a gente trabalha com retrato, e quem está aqui comigo hoje é porque quer se tornar um retratista melhor, ou quer aprender como fazer retratos. E para isso é preciso você entender o que é um retrato, e como ele é feito, como ele é composto. Antes de vir aqui falar com vocês, eu pesquisei bastante, estudei bastante sobre as definições de retrato no mundo, o que as pessoas falam, o que os famosos falam, o que os grandes profissionais da fotografia falam. E a definição mais comum que eu encontrei foi que a fotografia, o retrato, é quando a pessoa sabe que está sendo fotografada. Então, se a pessoa posou e está sendo dirigida e está parada na sua frente pronta para ser fotografada, você tem um retrato. Eu não concordo muito, sabe? Mas isso é uma coisa pessoal, não saiam por aí dizendo que isso é uma regra da fotografia, porque não é, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que você pode ter um retrato sem que a pessoa saiba que está sendo fotografada, como acontece, por exemplo, no fotojornalismo. Você vai fotografar um acidente ou uma situação histórica e você faz o retrato de uma pessoa que está participando dela sem que necessariamente ela saiba que ela está sendo fotografada naquele momento, ou sem que ela tenha posado para você naquele momento. Eu acredito que o retrato é muito mais uma fotografia onde o objetivo principal é mostrar uma pessoa. Isso para mim é um retrato. Então, tendo isso em mente, tudo que eu faço na minha fotografia é feito para mostrar uma pessoa. Ela pode ser real ou ela pode ser fantasiosa, que é o que acontece na maioria dos meus casos. Mas o que eu estou mostrando ali é uma pessoa, que pode ser uma criatura, pode ser um bichinho, pode ser qualquer coisa, mas existe uma vida ali que está sendo representada naquela fotografia. Isso para mim é um retrato. Como eu expliquei, não necessariamente a realidade, mas um personagem ou alguma vida que você queira retratar. A maioria dos meus retratos são artísticos, então muito do que vocês veem ali não é personalidade da modelo, é uma ideia que veio de mim, da produtora, da maquiadora, ou algumas vezes da própria modelo, mas na maioria dos casos são personagens que estão sendo representados ali. Normalmente não tem nada a ver com a personalidade da modelo. Esse aqui é o Otto, meu gato, tá dando um showzinho pra vocês aqui hoje. Então, deixa eu me ver aqui porque eu já me perdi. Certo. O ser humano tem a necessidade de retratar, de criar retratos desde sempre. Então, faz parte de quem nós somos. Nós gostamos de contar histórias e mostrar como eram as pessoas. Hoje ele tá simpático. E mostrar como são as pessoas. Então, desde a Idade da Pedra, a gente já criava... Isso é ele miando, tá? Ele mia assim mesmo, é meio esquisitinho. Desde a Idade da Pedra, a gente já criava pequenos retratos nas cavernas, os famosos pictogramas, né? Então a gente sempre teve essa necessidade de retratar através das pinturas antigas. Na época que a gente ainda não tinha fotografia, existiam pinturas muito fiéis, que eram feitas só para você mostrar como era uma pessoa, só para você retratar ela. Então a fotografia, ela faz parte da história humana, ou melhor, o retrato faz parte da história humana desde sempre. A gente não consegue nem medir quando isso começou. Então, e ele é feito não só para você mostrar como era o cabelo, os olhos, o rosto, o formato do rosto de uma pessoa. Ele é feito para contar todo um contexto cultural que existia naquele momento em que o retrato foi feito. Então, em momentos de guerra, as pessoas são retratadas com uniforme, com as suas armas. Ela traz a cultura do país, as cores, os acessórios que são usados em uma cultura em uma determinada época, os cortes de cabelo, todos os estereótipos que existem culturais ou de uma tribo, vamos dizer, de um tipo de sociedade, de um estilo de vida. A fotografia, o retrato, ele mostra tudo isso. Então ele não é só para você mostrar uma pessoa, é para você contar o contexto em que aquela pessoa viveu. Então ela fala não só através da pessoa, mas através da linguagem, do cenário, de tudo aquilo que é envolvido na fotografia. Então ela transmite sentimentos, ela consegue te dizer como a pessoa se sentia naquele momento, mas ela também conta como todo o contexto cultural daquela pessoa estava acontecendo naquele momento. Então você consegue saber muito sobre a história de um país, sobre a história da moda, sobre o que estava acontecendo naquele momento, naquele lugar,
lugar através de um retrato. Um retrato pode registrar muito mais do que uma pessoa, ele pode registrar uma história, um momento cultural, o que está acontecendo, um estilo de vida, uma classe social. Um retrato traz muita informação além da própria pessoa. Como eu falei, os meus retratos, eles são retratos de fantasia, então na maioria das vezes a história que vocês estão vendo ali, ela não é a história que está acontecendo no Brasil. Eu tenho uma influência muito grande europeia. Eu gosto muito das épocas antigas, do medievalismo, do renascimento. Os meus ensaios sensuais são todos inspirados no renascimento. Então, eu tento trazer um pouco da história antiga para os meus retratos, não tanto da história atual. Mas ainda assim, existe muita história envolvida neles. E você pode perceber se você olhar com um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de calma, né? Então, da mesma forma que eu trabalho um pouco da história antiga, vocês podem trabalhar um pouco da história atual. E vocês vão trabalhar, queiram vocês, quer não. Então, o que vocês estão retratando hoje, a menininha no parque com o vestidinho bonitinho que ela gostava. Daqui a 10 anos, o que vocês fizeram foi uma documentação histórica de como era a moda dessa época, de como era o parque, se as pessoas tinham costume de passear no parque. A gente não sabe como vai ser no futuro, talvez elas não tenham mais. Então, o retrato que você faz da mocinha no parque com o vestidinho de domingo, daqui a 10 anos ele vai dizer como era a vida dela. Então isso é de uma importância histórica gigantesca, né? Então a gente faz parte da documentação da história em retratos, dirigidos ou não. Então, ainda que não seja a sua intenção, você faz parte da história sim, com seus retratos.